RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Olá, está começando mais um RBV Agro no rádio e na internet, na comunicação de Murilo Roso e Angélica Alves. Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo certo. Estamos no ar pelas rádios Videira, Tangará, Caçanjurê e Rádio Vitória. E pelas plataformas digitais do RBV Notícias, no YouTube e no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso programa com as reportagens do agro que foram destaque na semana. As notícias importantes ao homem do campo e que interessam também a quem mora na cidade. Confira agora as manchetes da edição de hoje. Destaque do RBV Agro. Presidente da EPAGRE cumpre a agenda na região e mantém nome na gerência da Estação Experimental de Videira. Fatores climáticos e alto custo de produção influencia a safra de tomate na região de Caçador. Santa Catarina exporta 1,2 bilhões de dólares em carnes de suíno e frango no primeiro quadrimestre. Produtores esperam colher quase 702 mil toneladas de banana na safra desse ano. FAESC e Senar promove a atualização de técnicos que atuam em 5.200 propriedades rurais. E o alerta máximo emitido por Santa Catarina para prevenir a gripe aviária. RBV Agro. Começamos lembrando que, além dos assuntos do agro, outra bandeira do nosso programa é a sustentabilidade, ou seja, a harmonia entre a produção agrícola e a preservação do meio ambiente. Exatamente. E a RBV Rádios vai realizar no dia 3 de junho, em referência ao Dia Mundial do Meio Ambiente, uma grande ação ambiental. A segunda edição do RB Verde é uma iniciativa que acontecerá simultaneamente em 5 cidades onde a RBV Rádios possui emissoras: Caçador, Canoinhas, Capinzal, Tangará e Videira. Para realizar esta importante ação, muitas entidades e empresas estão engajadas no desenvolvimento do evento. Cada emissora da RBV está mobilizando parceiros e definindo uma programação. Apesar de locais diferentes, o objetivo é um só: promover conhecimento e a conscientização ambiental. É isso aí. Na semana que vem nós vamos abrir um espaço especial aqui no nosso programa para levar as informações sobre essa grande ação ambiental, a segunda edição do RB Verde. RBV Agro. O presidente da EPAGRE, Dirceu Leite, esteve em Videira nesta semana, oficializando o nome do agrônomo André Luiz de Souza na gerência da Estação Experimental. Na oportunidade, ele reafirmou o compromisso e o papel da EPAGRE para com o cidadão catarinense no desenvolvimento de pesquisas que oportunizam o crescimento do setor agropecuário. A gente vem até Videira no sentido de estar prestigiando, essa cidade que é um polo de desenvolvimento aqui para a região do meio oeste. Viemos hoje no intuito de trazer aqui para a estação experimental da EPAGRE aqui em Videira a recondução do André, como nosso gerente regional da pesquisa. A EPAGRE tem um setor de pesquisa, um destaque muito grande quando se fala em fruticultura de clima temperado, é destaque aqui para a região, é destaque em todo o Brasil, o trabalho está sendo feito aqui. Nesse contexto, a gente tem vindo a todas as gerências do Estado, numa volta pelo Estado, no sentido de estar dando posse a novos gerentes, a estar conduzindo gerentes para continuar nesse desafio. Temos grandes desafios a vencer. A EPAGRE é uma empresa muito grande. E o nosso intuito de estar visitando o Estado é no sentido de estar fazendo com que todo o Estado tenha a mesma linguagem. Temos uma EPAGRE com 1.600 funcionários, estamos em todos os municípios do Estado com ações, e isso faz com que a EPAGRE se torne muito grande. É importante que a EPAGRE seja uma só, que as decisões, as coordenações tenham o mesmo entendimento. E isso a gente tem buscado muita parceria aqui nesse sentido aqui em Videira. Nesse momento, hoje, estamos aqui na transição, na continuidade, na transição de governo, mas na continuidade do André como nosso gerente, mas também já tivemos aqui em outro momento, no sentido de estar convidando o Tiago para estar assumindo aí a gerência de extensão. A EPAGRE ela tem um setor de pesquisa, que aqui em Videira o André é o responsável, e tem um setor de extensão, que é aquele que tem o escritório municipal, que visita a casa de vocês, que conversa com vocês e que leva soluções para a vida de vocês. Essa gerência é ocupada pelo Tiago. Então temos na EPAGRE a pesquisa e a extensão, que fazem com que a EPAGRE seja um diferencial quando se fala em extensão rural e pesquisa por todo o Brasil. André Luiz de Souza, reconduzido ao cargo de gerente da Estação Experimental, também se reporta ao papel da EPAGRE e da satisfação em poder continuar exercendo a função na empresa de pesquisa. A gente hoje teve o prazer de receber aqui em Videira, em região, então, o presidente da EPAGRE, Dirceu Leite, também o diretor
da parte de pesquisa da EPAGRE, que é o Renei. Eles vieram para cá para prestigiar a nossa região, que tem, né, uma fortaleza muito grande na agricultura, na fruticultura, e também nesse momento aí passando, né, para reconduzir. Então, apesar da mudança de governo, continuo à frente aí da Estação Experimental de Videira e com o mesmo desafio de sempre, né, junto com todos os colegas aqui, né, colocar a EPAGRE à disposição da comunidade videira, né, continuamos no mesmo lugar, à disposição aí de atender tudo que tem a ver com pesquisa, ou mesmo em outras áreas, né, sempre à disposição aí das prefeituras municipais da região e principalmente dos agricultores que contem aí com a Estação Experimental de Videira na parte de fruticultura, de viticultura, apicultura. Estamos à disposição e fortalecidos aí por mais um tempo aí, buscando inovações aí para os agricultores do estado de Santa Catarina e aqui da nossa região. RBV Agro. A safra do tomate em Caçador encerrou definitivamente entre os meses de abril e maio e foi marcada pelo alto custo de produção. O clima chuvoso interferiu na sanidade das lavouras, exigindo tratamentos extras por parte do produtor. Com os fertilizantes ainda a preços altos devido a fatores internacionais, o custo chegou a R$ 18 por pé de tomate, diminuindo os ganhos do produtor ao final da safra. Quem amplia o assunto é o engenheiro agrônomo e pesquisador da Estação Experimental da EPAGRE de Caçador, Leandro Ram. A safra de tomate de Caçador está praticamente encerrada, né? Tem poucas lavouras ainda que têm produção de tomate, poucos produtores que mantêm as plantas no campo nessa época. Diríamos que o auge da produção, colheita de tomate em Caçador se dá em janeiro, fevereiro, março, alguma coisa no mês de abril e muito pouco agora em maio. Nós tivemos uma produção boa, né, uma produtividade até razoável, né? Ela é inferior de 2022, ano passado nós tivemos uma produtividade muito boa na região, né? Então, nós tivemos algumas dificuldades de ordem, principalmente sanitária, né? Muita incidência de uma doença que praticamente pegou em todas as lavouras, que foi o cancro bacteriano, uma doença de origem bacteriana. Assim como nós também tivemos mês de janeiro, fevereiro com bastante chuva, e aumentou também a incidência de mancha bacteriana e isso diminuiu a produtividade, principalmente a longevidade das nossas lavouras de tomate. Então, tivemos esses problemas que diminuíram um pouco a nossa produtividade. Além disso, a média de preço ela não foi muito boa, né? Esse ano, né, nós pegamos períodos assim de preço não muito favorável, mas o que, acima de tudo, impactou no desempenho financeiro, econômico da produção de tomate na nossa região foi o alto custo das nossas lavouras, porque as nossas lavouras foram implantadas quando o custo de fertilizante, de defensivos ainda era muito alto. Diesel, né? A própria mão de obra impactou significativamente o custo de produção de tomate. Nós fechamos o custo de produção de tomate com os produtores aqui na nossa região em torno de R$180 mil o hectare. Então, para cada planta de tomate lá no campo, nós tínhamos R$18 de custo, justamente pela alta no preço de insumos verificado no ano passado. Acreditamos que esse ano esse custo seja um pouco mais baixo, né? Mas essa última safra, então, de um modo geral, nós tivemos um desempenho médio a bom na maioria das lavouras. Então, até quem conseguiu produzir um pouco mais, uma média de produtividade maior, obteve um desempenho um pouquinho mais interessante, mas muitos produtores somente empataram, né, a venda do tomate com seu custo de produção. Leandro também comenta o preço do tomate hoje nos supermercados, que tem passado de R$10 o quilo. Segundo ele, a alta ao consumidor final é ocasionada por fatores climáticos em outras regiões produtoras. Esse período agora, né, especialmente para o consumidor, né, o preço do tomate está bastante alto, né, justamente porque Santa Catarina está produzindo pouco tomate nessa época, 50% no máximo do consumo é produzido nessa época em Santa Catarina, o restante do tomate está vindo de fora, a produtividade nas outras regiões de Santa Catarina, especialmente litoral também, não foi muito alta esse ano, acima de tudo por causa do excesso de chuva naquela região, e é uma região que também está começando a diminuir sua produção, né, em função do frio,
E a produtividade aí nas outras regiões, norte do Paraná, São Paulo, também não foi muito boa. Eles também tiveram problemas de clima, problemas sanitários. Isso é o que explica, né? Então, uma menor oferta de tomate e o preço é bastante alto, né, para o consumidor. A tendência aí agora nos próximas semanas é o preço diminuir, porque começa a entrar com bastante intensidade, né, a safra aí da região sudeste e aí a oferta tende a aumentar e naturalmente daí os preços tendem a diminuir. Ou seja, essa alta de preço do tomate verificado principalmente em abril, maio, ela não se sustentará pelo que nós temos conversado aí com produtores e empresas que comercializam tomate das outras regiões do Brasil. RBV Agro. Produtores catarinenses apresentam na Alesc produtos de origem animal e seus derivados inspecionados pela SIDASC. O estado tem 479 estabelecimentos ativos no CIE, 111 com adesão ao CISB e 84 produtos artesanais registrados com o selo Arte. Membros da gestão da SIDASC, a Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina, participaram na manhã desta quarta-feira da Comissão de Agricultura e Política Rural. Na pauta, a sanidade animal e a prevenção de doenças em plantações da citricultura, bananicultura e as pomáceas. O encontro visa mostrar a importância do serviço realizado por meio do Departamento Estadual de Inspeção de Produtos de Origem Animal, o DEINP, nas agroindústrias. A companhia elencou também as maneiras como a Alesc pode auxiliar o sistema de inspeção, como assegurar a atualização monetária de taxas existentes, além de discutir a saúde financeira das agroindústrias catarinenses. Esta casa produziu uma lei de nossa autoria em que transforma o mês de maio em um mês da sanidade vegetal e animal. E o mesmo processo foi conduzido pelo Congresso Nacional, que também aprovou uma lei nesse sentido, para que o mês de maio no Brasil seja o mês da defesa sanitária vegetal e animal, para nós sabermos da importância de consumirmos alimentos de boa procedência, alimentos inspecionados, alimentos com controle sanitário. Por isso, nós realizamos esta reunião na Comissão de Agricultura, em seguida com uma grande degustação de produtos oferecidos pelas agroindústrias e cooperativas catarinenses. Um passo muito importante para nós divulgarmos e atestarmos cada vez mais a qualidade dos produtos produzidos aqui em Santa Catarina. Ao final da reunião, a SIDASC promoveu um evento de degustação no hall da Alesc, onde os parlamentares e convidados puderam conhecer o potencial dos produtos catarinenses comercializados no estado e em todo o Brasil. Durante a fala de Celes Regina de Matos, presidente da SIDASC, ela frisou a importância do evento ocorrer no mês de maio, que trata da sanidade vegetal e animal. É um evento que nós estamos mostrando o trabalho de inspeção sanitária dos produtos de origem animal. São derivados de leite, são derivados de carne, que são produzidos por produtores de Santa Catarina com inspeção estadual. Então nós temos médicos veterinários, né, fazendo esse trabalho, exatamente 52 médicos veterinários destinados exclusivamente a esse trabalho em todo o estado, tanto dando a consultoria para a produção de plantas e fluxos higiênicos sanitários na hora da construção de um estabelecimento, como depois no funcionamento, para que a legislação higiênico-sanitária seja atendida. RBV Agro. Chegou a hora do intervalo e na volta nós vamos trazer uma fala bem importante da presidente da SIDASC sobre a gripe aviária. Exato, Santa Catarina está em alerta máximo para prevenir casos da doença na produção comercial de aves. E ainda, produtores esperam colher quase 702 mil toneladas de banana na safra desse ano. FAESC e Senar promove atualização de técnicos que atuam em 5.200 propriedades rurais. Voltamos já já. RBV Agro. Estamos em alerta contra a influenza aviária. Focos desta doença foram registrados no Peru, na Colômbia e no Equador, países da América do Sul.
A influenza aviária nunca foi registrada em Santa Catarina. Precisamos manter o nosso estado e país livres da doença, pois ela provoca a mortalidade das aves, grandes prejuízos econômicos e tem potencial zoonótico, ou seja, pode contaminar humanos. Para prevenir a entrada e alastramento da doença em Santa Catarina, a SIDASC recomenda: evite o contato de pessoas estranhas com as aves da sua propriedade. Evite o contato das suas aves com as aves de vida livre. Mantenha suas aves em área restrita, deixando a comida e a água em local protegido, sem acesso de aves de vida livre. Comunique à SIDASC caso perceba sinais nervosos, respiratórios e digestivos nas aves, ou ainda o aumento na mortalidade nas suas aves ou nas aves de vida livre. Colabore com a prevenção da influenza aviária. Comunique qualquer caso suspeito à SIDASC. RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro. Estamos de volta, lembrando que a sua participação é muito importante e o nosso contato de WhatsApp é o 991294258. É isso aí, envie sua foto, vídeo, áudio, sugestão de reportagem, enfim, fique bem à vontade para interagir com o nosso programa. Nosso próximo destaque: FAESC Senar promove atualização de técnicos que atuam em 5,2 mil propriedades rurais de Santa Catarina. Primeiro encontro estadual do Programa de Assistência Técnica e Gerencial foi realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, que é a FAESC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar. A Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural realizaram o primeiro encontro do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Estado. O evento reuniu 220 técnicos que atendem cerca de 5.200 produtores rurais catarinenses. O objetivo da conferência é atualizar conhecimentos e discutir inovações no setor agropecuário. O presidente do Sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, ressalta o impacto deste trabalho. Em todos os quadrantes de Santa Catarina, próximo de 100% dos municípios têm essa possibilidade dessa informação e é um dia de festa para nós porque nós sentimos o entusiasmo dessa juventude, todas as pessoas com formação acadêmicas, alguma até com pós-graduação e que têm colocado à disposição do nosso produtor que eles têm de melhor, que é o seu conhecimento. E isso tem sido feito a diferença em todas as cadeias produtivas do nosso produtor, que hoje estão sendo atendidos pela UATEC. Então é um dia para festejar e esperamos que nós possamos ampliar ainda mais esse programa, porque Santa Catarina, que já é um estado diferenciado, a cada dia recebe mais informações, mais novas tecnologias e o resultado é a maior produção. A coordenadora estadual do Programa de Assistência Técnica e Gerencial do Sistema FAESC Senar, Paula Coimbra Nunes, explica que as ações de formação e atualização dos técnicos favorecem diretamente os produtores rurais do estado. É um momento importante para agregar a equipe, para fazer com que eles se atualizem cada vez mais, tanto na área de gestão das empresas que são prestadores, para que eles realmente aperfeiçoem a sua atividade, suas ações, para benefício do nosso produtor rural lá na ponta, que eles tenham as melhores informações, as atualizações, para que o produtor seja o beneficiado final de todo esse trabalho. De uma forma, a gente vai com certeza expandir esse trabalho que hoje está sendo realizado aqui nas 5.200 propriedades em todo o estado de Santa Catarina. Durante o encontro foi anunciado o reajuste anual dos técnicos do setor, que passam a receber a remuneração de R$ 95 a hora. O presidente do Sistema FAESC Senar, José Zeferino Pedroso, destaca: uma vez por ano nós reconhecemos o trabalho e também enquanto a receita permitir. Felizmente, os avanços que o agronegócio tem dado, já que a nossa receita vem do movimento bruto do agronegócio aqui de Santa Catarina, isso tem acontecido e nada mais justo que você compartilhe com aqueles que fazem acontecer esse aumento de receita. O Programa de Assistência Técnica e Gerencial atende 10 cadeias produtivas em Santa Catarina.
De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. RBV Agro. Produtores esperam colher quase 702 mil toneladas de banana na safra desse ano. Cerca de 40% da fruta exportada pelo país é de Santa Catarina e tem como destinos principais os países do Mercosul. Carol Denardi. A colheita de banana no estado é feita o ano todo, com maior concentração no verão. Neste ano, especialmente, segundo a empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina, a atividade está em recuperação, já que em 2020, parte dos pomares da fruta foram danificados devido à passagem de um ciclone no estado. De acordo com o Observatório Agro Catarinense, desde o ano agrícola de 2004-2015, a produção de banana no estado tem ficado entre 719 e 739 mil toneladas. A expectativa para a safra deste ano é colher quase 702 mil toneladas. O analista da Ipagri-Cepa, Rogério Goulart, destaca os preços das bananas catarinenses. Então a gente tem ali as duas variedades, banana caturra e banana prata, né? A tendência do mercado é que a prata elevou um pouco o preço comparado com 2021. No mesmo período, né? E a banana caturra, como é da época, sazonalidade, ela teve uma diminuição do preço, mas no comparativo com 2021 também está valorizado, as cotações valorizadas em relação ao ano anterior para o mesmo período. Rogério ressalta que a oferta da fruta está acima de 4 mil toneladas por mês. A gente tem lá de 2019 para cá, até 2013, seria uma média estimada ali acima de 4 mil toneladas. A gente seria uma média de movimentação, negociação de volumes, né, comercializados nas centrais. Outro destaque da banana do estado é a exportação. Santa Catarina é o principal estado exportador de banana, né, do país. Normalmente a exportação é via rodoviária para os países do Mercosul principalmente, né. Neste ano a gente está recuperando novamente o espaço, né, com volumes também sendo comercializados como exportação, né. Mas ainda estamos em recuperação no comparativo também com anos anteriores, principalmente que o ano base de 2019 seria antes ciclone, antes pandemia, né. Inclusive o estado catarinense, como um importante exportador, o maior exportador, responsável por 40% da exportação da banana brasileira, principalmente com foco no Mercosul, né, é o principal estado exportador para o Mercosul. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Carol Denardi. RBV Agro. Santa Catarina exporta 1,2 bilhões de dólares em carnes de suínos e frango no primeiro quadrimestre. Faturamento com o comércio exterior na suinocultura cresceu 27,8% na comparação com o mesmo período do ano passado. E na avicultura a alta é de 19,1%. Cadu Reis. Santa Catarina fechou o primeiro quadrimestre de 2023 com faturamento de quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares com os principais produtos da pauta de exportações de proteína animal. As receitas com a venda internacional de frango cresceram 19% na comparação com o mesmo período do ano passado. Foram vendidas 366 mil toneladas para o exterior por 786 milhões de dólares. No caso da carne suína, o resultado dos 4 primeiros meses do ano é 27% superior ao de 2022, com 206 mil toneladas comercializadas para a renda de 504 milhões de dólares. Os dados foram divulgados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento Agrícola da Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina. O analista de Socioeconomia da Ipagri, Alexandre Guil, avalia. Santa Catarina fechou o primeiro quadrimestre com um resultado favorável nas exportações de carnes. Esse cenário ele é puxado principalmente pela carne suína, que, assim como no ano passado, mantém um ritmo de crescimento das exportações. Isso se deve a vários fatores, mas principalmente ao aumento da demanda chinesa, já que a produção chinesa ela ainda passa por algumas oscilações, fruto da peste suína africana. No caso do frango, também o grande fator responsável pelo crescimento foi a China, que passou a ocupar a primeira
primeira colocação no cenário de exportações, principalmente tem também em relação com o cenário internacional de avanço da gripe aviária. Alguns importantes exportadores estão tendo problemas em atender essa demanda e o Brasil segue com embarques normais. O estado catarinense respondeu no primeiro quadrimestre por quase 57% do faturamento brasileiro com as exportações de carne de frango e 23% de suínos. O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, celebra o momento e reputa o protagonismo ao controle da sanidade animal no estado. É algo que entusiasma, que anima, que dá sustentação ao agro catarinense, a esses aumentos de produção e não só de produção. Santa Catarina fez o seu dever de casa lá atrás. Nós temos algo diferenciado. Há quase uma década que nós temos livre de febre aftosa sem vacinação. O nosso povo está consciente de que tem que zelar pela saúde animal, que é a base da nossa exportação. Foram abatidos em Santa Catarina, no primeiro quadrimestre deste ano, 277 milhões de frangos e 5.730.000 suínos. De Florianópolis, da Rede de Notícias Acaerte, Cadu Reis. RBV Agro. E para fechar o RBV Agro desta semana, um assunto sério e importante. Santa Catarina emitiu um alerta máximo para prevenir gripe aviária. Na reportagem anterior, nós trouxemos números que ilustram o potencial de Santa Catarina na produção de aves e para manter esse setor em alta é preciso manter também a sanidade dos animais. E nesse contexto, uma possível condição de gripe aviária pode comprometer a cadeia produtiva do frango. Confira o que diz sobre este assunto a presidente da SIDASC, Celis Regina de Matos. A Secretaria de Agricultura do Estado de Santa Catarina, por meio da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, a SIDASC, vem trazer informações ao catarinense sobre a influenza aviária no Brasil. A influenza aviária é uma doença de origem viral, acomete todo tipo de aves, silvestres, aves migratórias, aves de subsistência e avicultura comercial. No Brasil, nós nunca tivemos esse vírus, essa doença. Ocorre que, recentemente, no estado do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, foram encontradas aves silvestres contaminadas com o vírus da influenza aviária. Isso traz um alerta para Santa Catarina e para todo o Brasil em relação aos cuidados com essa doença. Assim, a SIDASC, por meio de toda a sua estrutura, que conta com 149 escritórios com médicos veterinários no estado, são 204 escritórios de atendimento às comunidades, temos 58 postos fixos de fiscalização nas barreiras que nós chamamos ao longo dos limites do estado com o Paraná, com o Rio Grande do Sul e também com a Argentina. E nesses locais nós temos mais de 450 profissionais atuando. Temos também 46 engenheiros agrônomos, 62 técnicos em agropecuária, e todo esse pessoal está devidamente qualificado, preparado, treinado, numa ação conjunta entre diversos órgãos do Estado, como, por exemplo, a EPAGRE, a Embrapa, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, o Instituto de Meio Ambiente, as universidades, diversos organismos e instituições, sindicatos e as cooperativas, inclusive, estão trabalhando na prevenção para que essa doença não chegue ao estado de Santa Catarina. Ela é uma doença que nas aves apresenta sintoma respiratório e sintoma nervoso, ou pode aparecer também na forma de uma mortalidade alta e rápida e sem uma causa provável. Então, neste momento, Santa Catarina está bastante protegida porque as ações de defesa sanitária contra esta doença, elas já fazem muitos anos que acontecem no estado.
São ações baseadas em investigação da circulação viral nas aves em todo o estado, por meio de amostragens feitas em aves que são silvestres, em aves de subsistência, na avicultura comercial. Também existem as notificações que acontecem por manifestação do produtor rural, por manifestação de qualquer cidadão que verifique mortalidade estranha no seu plantel, ou mesmo em aves silvestres. Nesses casos, sempre foi, e agora mais do que nunca, quem avistar aves doentes ou moribundas em situação de doença deve avisar a SIDASC. Uma das medidas de prevenção é não tocar nesses animais. Uma das medidas de proteção é fazer a notificação, ou seja, avisar as equipes das SIDASCs nos municípios. Em não havendo possibilidade de avisar a SIDASC, é possível avisar a Secretaria de Agricultura do município e esta reportará a SIDASC. Em 12 horas, a SIDASC estará lá com seu corpo técnico, fazendo a verificação, fazendo o diagnóstico clínico, se necessário fazendo necrópsia e encaminhando aos laboratórios especializados para que tenhamos um diagnóstico. A influenza aviária, ela é uma doença de aves. Somente as aves pegam essa doença. Então não precisa ter a preocupação com as outras espécies, somente as aves. E as pessoas, ao consumirem a carne de aves e os ovos, não precisam se preocupar. Essa doença não passa para o ser humano no consumo da carne, de frango, de aves em geral, e nem pelo consumo de ovos. O governo do estado, a Secretaria de Estado da Agricultura e a SIDASC estão juntas, estão do seu lado. Estamos com cada um para que a gente consiga passar por essa fase e manter todas as 152 certificações que temos no estado, por conta de um estado que tem animais com saúde. A Secretaria de Estado da Agricultura emitiu a nota técnica 002/2023, determinando que estamos em momento de alerta máximo às medidas de biosseguridade. E nesse sentido, eu gostaria de falar muito proximamente aos nossos produtores cuidados que nós podemos e devemos, nesse momento, maximizar, fortalecer. Esses cuidados, eles são simples, mas eles farão toda a diferença para proteger o nosso rebanho. E esse é um trabalho de um por um, cada um fazendo sua parte, um por um por todos. Cuidados essenciais, então. Não deixe ninguém estranho à atividade do seu aviário entrar no aviário. Devem somente as pessoas do trabalho diário acessar o seu aviário. Há que se ter um cuidado muito garantido de que a caixa d'água está coberta para que não caiam dejetos lá dentro, que o tratamento da água esteja sendo feito corretamente. A água é um veículo de doenças e de saúde, então vamos cuidar da água, não é? O calçado, quando entrar no aviário, quando sair do aviário, troca o calçado. O calçado pode levar e trazer contaminações, então a troca é uma atitude simples e que faz grande diferença. As aves de subsistência, elas devem ficar fechadas. Muitas vezes temos aves da nossa criação caseira e que estão soltas no pátio. Não devemos deixá-las soltas, devemos deixá-las presas até o momento em que a Secretaria da Agricultura vai dizer que não precisamos mais. Nesse momento, essas aves de subsistência fechadas, elas estão protegidas e protegendo elas, protegemos também a avicultura comercial. Os torneios, campeonatos, eventos que movimentam aves no estado também estão suspensos até que seja dado a orientação de que podemos voltar com segurança. A movimentação de aves, nesse momento, é uma atividade de risco e por isso está proibida.
Com essas medidas nós entendemos que nós vamos conseguir manter como estamos o Estado em segurança, as nossas atividades de produção garantidas, a nossa vida econômica também é uma atividade, a avicultura movimenta muitos recursos no Estado, é a segunda maior em volume e em exportação no Brasil, e assim vamos permanecer. A mensagem que trago aqui é que todo cuidado que sempre tomamos é o que está nos garantindo a sanidade do rebanho e é o que vai continuar nos garantindo. A SIDASC está aqui justamente para ser a mão amiga neste momento para o nosso produtor, para a nossa associação, para quem necessitar. O corpo técnico é preparado, qualificado e está de prontidão o tempo todo, atendendo todos os chamados, todas as notificações. Peço que todos os técnicos que tenham conhecimento na área no Estado, sejam da SIDASC, que não atuem na SIDASC, estejamos todos unidos ajudando a população e o negócio catarinense nessa nossa riqueza, nessa nossa pujança, que é tão importante para a nossa vida, das nossas famílias e para a saúde do Estado. Vamos manter a saúde no nosso Estado, não temos influenza aviária, não teremos se cuidarmos. Um por um, todos por todos. E dessa forma nós vamos colocando um ponto final no RBV Agro dessa semana, agradecendo sempre a nossa qualificada audiência. Obrigado a todos pela companhia, bom final de semana e nós estaremos de volta no sábado que vem, com reprise aos domingos também pelas rádios da RBV. E nas plataformas digitais, o programa em vídeo para você curtir a hora que quiser. Um abraço, até a próxima, tchau! Tchau, tchau! RBV Agro. As notícias de agricultura, pecuária e a vida no meio rural. RBV Agro.